Bora, Fel, para mais análise aí do Corinthians com o Zé Elias, e também tem notícia importante nesse vídeo, hein? Aquele cara do VAR que chegou ao Corinthians, o Caio Max. O Corinthians enviou um ofício hoje à tarde para a CBF pedindo a remoção dele do jogo de quarta-feira, e se liga só na resposta da mesma para o Corinthians. Acabou de sair essa resposta, vou colocar agora no vídeo para vocês. Fica primeiro com a análise do Zé Elias e na sequência tem a resposta da CBF, hein? Deixa seu like, se inscreva no canal, então bora pro vídeo. Em termos de elenco, tá muito atrás do Palmeiras. Nessa parte de ter jogadores decisivos, talvez seja mais bem servido do que o Palmeiras. Sim, pode ser. Sim, mas eles estão melhor ajustados, né? Ontem começou com esses jogadores no banco de reservas. O time reserva do Corinthians, ou misto ali, não fez um mau primeiro tempo diante do Fortaleza. Anguilhéry foi bem. Acabou saindo atrás, Anguilhéry foi bem mesmo. Agora, o Félix Torres não pode, né? Tomar uma bola nas costas dessa. Deixou uma roubada ali pro André Ramalho. Não, é lateral, né? Lateral improvisado. Olha lá. Vai lá, vai lá, Plirra, desculpa. Não, e no segundo tempo, quando o Corinthians consegue o empate, mesmo conseguindo o empate, jogou menos com os titulares do que com os reservas no primeiro. Apesar do primeiro tempo ter terminado com a vitória parcial do Fortaleza. No final das contas, 1-1, gol nos acréscimos, gol originado pelo Charles ter acreditado numa bola ali perdida e começado a jogada no gol, né, Zé? Ele tem muito. Eu vi depois os comentários, né, que jogador raçudo, que acreditou, que foi, né, até o final do lance. Mas o Corinthians no primeiro tempo fez por merecer, né? Esse é o primeiro tempo. Jogou bem. Jogou bem, o Bidon jogou muito bem, pelos lados do campo, aí, ó, a bola que o Romero perdeu. E aí é aquela história, você falha, você tem no Fortaleza alguns jogadores que têm essa característica. Se você falhou, ele vai te punir. O Breno Lopes acabou fazendo isso. Mas acho que assim, a cabeça dos jogadores, Plirra, eu acho que tá meio que... Sabe quando você fica meio dividido assim, você fala, poxa, peraí, vão aproveitar a chance, não vão aproveitar... E aí a questão do jogo contra o Palmeiras é muito importante, eu acho. Acho que eles estão vivenciando isso. E algumas coisas que o Corinthians tem. Nós estamos falando de limitações de elenco, né, que tem algumas peças que não conseguem, como gosto de dizer, né, alguns amigos nossos, performar, né? Então, acaba tendo que colocar o Dorival teve que colocar alguns titulares para poder melhorar a qualidade de jogo e o poder de definição, né? Mas não melhorou, né? Sim, mas criou algumas oportunidades também, né? Mas a curiosidade foi que os titulares entraram e o time não necessariamente melhorou. Porque do outro lado tem outro time também, né? Não é porque eles são bons e que vou entrar e vou resolver. Não, do outro lado você tem profissionais, os caras que se dedicam, lutam, estão passando por uma situação complicada, que precisam também do resultado. Às vezes a gente esquece isso. Mas não jogou bem. É lógico, do outro lado teve jogadores que colocaram você em dificuldade, que colocaram o seu time e o seu sistema tático também em dificuldade para jogar. É que a gente olha muitas vezes, a camisa, o jogador, fulano de tal, hoje em dia, com as questões táticas, a evolução da parte física, nem sempre você vai conseguir fazer a qualidade prevalecer. E ontem foi assim, né? Mas o gol só sai porque os jogadores titulares entraram. O Félix Torres nunca ia chegar no fundo para cruzar como chegou o Mateuzinho. Mateuzinho é a válvula de escape do Corinthians hoje pelo lado direito. É o lateral que dá a profundidade. O Félix não é lateral, ele joga ali improvisado. O Carrídio estava dentro da área para pegar o rebote. Ele é um segundo, terceiro volante ali do time, mas tem essa característica de infiltração dentro da área. Então, assim, se não subiu de produção tecnicamente, assim, maravilhosamente, mas esses caras estão com ritmo de jogo. E eu volto a dizer, os 11 do Corinthians focados, concentrados, esquecendo os problemas de fora do campo, que o Corinthians tem muitos e que está influenciando, porque é salário atrasado, são problemas, bicho, premiação, insegurança de certas situações. Do presidente. Não sabe quem é presidente. Isso interfere, gente, para qualquer time. Aliás, a semana vai ser agitadíssima. Agora, no sábado a gente vai ter essa decisão. Agora, esse time do Corinthians, os 11, que eu acho que é o titular para mim. Hugo no gol, Mateuzinho, André Ramalho, o Gustavo Henrique e o Bidu, Ranieri, o Martinez, o Carrídio, o Garro, Memphis e o Yuri. Esse time é um bom time para mim. Sim. É um bom time. Se não tivesse tantos problemas, tantas pressões fora que interferem no vestiário,
pouco tempo o Memphis estava aí, sabendo se ia ficar, não ia ficar, se o Corinthians deve uma grana, o próprio Carrillo também, você vê que os caras estão jogando ali porque honram a profissão, mas tem problemas. E isso está atrapalhando esse time. Mas esse time encara o Palmeiras, encara o Flamengo, encara o Cruzeiro, sem problemas fora de campo. Sim. Treinando bonitinho, tudo em dia. A estrutura que o Palmeiras tem, que o Flamengo tem hoje, que o Cruzeiro tem, de tudo correto, com esse time do Corinthians, esses 11 do Corinthians, esse time renderia muito mais. Pausando o vídeo rapidinho, galera, para falar uma notícia urgente agora, uma bomba. O Corinthians que enviou um ofício para a remoção do VAR do Caio Max, ele que xingou o Corinthians nas redes sociais, falando que o Corinthians tinha que se fuder. A CBF removeu a escala de arbitragem de Palmeiras e Corinthians após a diretoria do Timão enviar um ofício solicitando a remoção de Caio Max do comando do árbitro de vídeo. Então, ele foi removido do VAR. Mano, é inacreditável ele ter xingado o Corinthians e tá no VAR, no jogo mais importante da temporada. Então o Corinthians foi bem, Fabio Soldado agiu, mas o Daronco ele continua escalado. Somente esse cara do VAR aí, que é anticorintiano, foi removido do jogo de quarta-feira. Então bora, segue com o vídeo aí. Como é o futebol, se o Corinthians não tivesse conseguido um empate no finalzinho, certamente iriam falar que o time chuveirou muitas bolas na área, cruzou demais. E de fato cruzou, foram 40 bolas cruzadas na área. Só que o gol sai justamente de um cruzamento, começa ali de um cruzamento. Isso tem acontecido bastante, tem sido, de certa forma, a tônica do Corinthians nas últimas partidas. Na Copa do Brasil também foi cruzamento. Verdade. Gol do Memphis de cabeça. Não pode fazer o empate com o Vitória. Nós ganhamos da Suécia na semifinal, um cruzamento do Jorginho, o Romário fez o gol de cabeça. Que arco, aliás, hein? Gente, faz parte do jogo. Ali não foi nem um cruzamento, foi um passe. 32 cruzamentos contra o Vitória, 30 contra o Internacional, na vitória por 4-2 na Neoquímica Arena. Contra o Novo Horizontino ainda no Campeonato Paulista, 25 contra o Santos. Copa do Brasil, aliás, Novo Horizontino, não foi paulista, não. E contra o Santos, 22 cruzamentos. Uma característica do time do Dorival, Zé, muitas bolas centradas na área. Porque fica complicado muitas vezes para você jogar por dentro, né? Os times fecham, aí você não tem essa característica, por exemplo, quando o Memphis é bem marcado, você não tem essa possibilidade de vir por dentro. Então você procura os lados do campo. Se você tem jogador para isso, é natural. É igual o lateral. Qual a diferença de um lateral batido na área e um escanteio ou uma falta? É a mesma coisa. Você tem a possibilidade do lateral jogar lá. O Marcos Rocha bateu contra o São Paulo, você lembra? Que o Rogerião tomou a aguinha lá do Ronaldo? Do Ronaldo Libertadores, São Paulo. Jogou lá, saiu o gol. Quantos laterais o Marcos Rocha bateu e o Palmeiras fez o gol? Não vale? Lógico que vale. Se eu tenho um jogador que tem essa possibilidade de colocar a bola lá dentro da área e eu tenho bons jogadores para ter aquela casquinha e criar situações de gol, é lógico que eu vou aproveitar. Seria burro da minha parte, né? Se eu fosse um treinador, não aproveitar esse tipo de situação. Ô Zé, normalmente quando a gente olha para aquele telão, a gente vê o Zinho. Sim. Nesse instante, a gente está vendo quem? Carrillo. Autor do gol de empate do Corinthians. Bom jogador, Fortaleza. Foi bem ontem? Ele é bom jogador. Os números dele nesse empate contra o Fortaleza. Cozi, Pascoal. Não, ele ainda pode jogar mais. Mas eu acho que, assim, fisicamente ele tem 60, 65 minutos de autonomia. Quando ele começa jogando, ele tem 60, 65. Depois ele cai bastante em relação à qualidade de jogo dele. Salvou a equipe e salvou o gol que fez a sua atuação. Diz que só tocou de lado, Fabrício da Fiel, viuzinho? Não, assim, eu ontem estava no programa, né, no nosso Equipe F, e com os queridos Capitão América, Eugênio Leal, com o André Kfouri, e com o Felipe Mota, e eu vou repetir o que eu falei ontem, né? A nossa audiência ela é rotativa. E esse atleta, eu acho ele muito bom jogador. Eu acho ele um jogador guardando as devidas proporções para a função dele no meio-campo, tão importante como o Memphis e o Garro ali na frente. Sim. O Memphis e Garro são os artilheiros, são os caras que criam mais ali na frente. Mas ele, como esse segundo homem que recompõe, marca muito bem perto do Ranieri e sai para o jogo como elemento surpresa, ele é muito bom jogador. E o Corinthians subiu muito de produção naquela arrancada pelas boas atuações dele. E me parece, eu falei isso, ele quando entra no jogo,
o semblante. A gente foi atleta, a gente observa todos esses detalhes, né? E o rosto dele, assim, o semblante dele, não me parece um cara que tá feliz. Ele era mais feliz com o Ramon Dias? Sei, assim... Ele jogava mais não com o sei Ramon se Dias. tem algum problema ali, isso que eu tô falando, esses problemas financeiros, essas crises, essas confusões, se isso tá tirando um pouco da alegria do cara ali, não sei se é alguma coisa que prometeram pra ele não estão cumprindo, ou se ele teve algum desentendimento ali, que a gente sabe que às vezes tem no dia a dia, mas me parece que ele, a cara assim meia fechada, tem que entrar, vou jogar, vou cumprir ali a minha função e tudo, mas aí você não rende do mesmo jeito. Eu concordo com o nosso Fabrício Zafiel, ele não entrou, não arrebentou no jogo. Eu acho que ele joga muito, mas muito mais do que ele está jogando. E ele é uma peça fundamental para esse time. Ele é um desafogo no Eu meio acho campo. que ele dos três volantes é o com melhor qualidade. Ele é o melhor. Melhor qualidade do que o Ranieri. Ele do que o jogava Martins. bem mais que o Ramon, não jogava? Então assim, mas era uma... agora fez um gol importantíssimo, né? Que traz aquela tranquilidade. Mas ele é o cara que tira a marcação do Garro. Porque se você não marcá-lo, ele vai com a bola lá dentro. Então você divide a preocupação, porque ele é um cara que arma bem as jogadas. Então, e tecnicamente eu acho ele muito bom jogador. Eu tô com Ele é bom o vovozinho. jogador. Do meio campo, ele é o melhor. Se você não tiver o Carrijo dentro desse trio, você vê que o Corinthians tem dificuldade, porque ao mesmo tempo que tecnicamente ele consegue jogar, ele fisicamente, ele aguenta as porradas do jogo, né? Os trancos que o jogo precisa, diferente do Bidon, que é o jogador mais próximo a ele em relação à parte técnica de distribuição de jogo. Bidon fisicamente já não tem mais essa força. Então por isso que o Corinthians sofre, os caras pressionam, o Bidon não consegue segurar essa bola e não tem com quem sair quando joga Ranieri e Martinez. Né? Tem essa dificuldade. Com ele não, ele já é mais experiente, já tem os atalhos do campo, já se posiciona melhor, já sabe o que fazer com a bola, tem a personalidade, muitas vezes não tem o que tocar, ele carrega, chama uma falta. Isso tudo conta pro tipo de jogo que o Corinthians faz, conta bastante. Agora, quando eles jogam com 3, né, e normalmente o Corinthians joga com um centralizado e 2 aqui, ele tem muita dificuldade de manter o ritmo durante 90 minutos, porque ele é o cara que sai para fazer o abafa aqui também, para ajudar na marcação. Aí você tem que sair para fazer a marcação, você tem que recuperar essa bola, ao mesmo tempo você tem que armar. Isso aí sobrecarrega. Então, por isso que ele tem 65, 70 minutos. Pode ver que depois do segundo tempo ele cai bastante. Sim. E o jogo do Corinthians também cai. Daverson, por falar em cair, Oswaldo Pascoal, como foi o Daverson ontem na Neoquímica Arena? Às vezes a gente vê algumas coisas que a gente fica meio que pensativo, né? O Daverson eu não sei dizer se ele é eu gostaria que ele não fosse só um personagem, né? Eu gostaria que ele fosse mais ele é um baita jogador. Olha lá. Entendeu? Eu não sei, não é necessário nada disso. O futebol está em outro momento, o futebol está em outra situação, está vivendo uma situação completamente diferente. Isso aí não... O folclore está se sobrepondo ao futebol. Sim, eu me lembro, sabe o que eu me lembro muito bem? Sabe que eu lembro muito bem? Daquele lance no final da Libertadores, que o árbitro, o Pitana bateu nas costas dele e se atirou. Né? Aí o Pitana deu risada, porque aí, assim, eu acho que o futebol... Eu gosto do Daverson como jogador. Eu não acho o Daverson um mau jogador, eu acho um bom jogador. O personagem atrapalha o jogador. O personagem hoje está maior do que o jogador, né, pastor? O personagem Daverson, hoje você vê o personagem mais do que o jogador em campo. E aí isso acaba prejudicando. E é pior para ele só, né? Ele é o que sai prejudicado. Não tem necessidade nenhuma de ser assim. Eu também concordo, ele é bom jogador, mas não tem essa... Acho que ele, sei lá, é dele, né? Preciso fazer alguma coisa, eu tenho a necessidade de fazer alguma coisa para aparecer, porque não tem sentido ele fazer esse tipo de coisa. A melhor forma de ele aparecer é fazer gols, do jeito que ele sabe. E assim, ele já está muito na história do Palmeiras, né? Fez um gol de título de Copa Libertadores. E de brasileiro. Ele não tem e de brasileiro também contra o Vasco em São Januário. Ele não tem nenhuma necessidade mais de aparecer. E de repente ele não ficou no Palmeiras por causa disso. Um cara que faz gol na final de um campeonato brasileiro, que faz um gol numa final de uma Libertadores. Eu não acho ele pior do que o Flávio Lopes. Também não. Não, como jogador não. E pra função, assim, né? É o que eu tô dizendo. Cabeça. Será que esse comportamento zerou a paciência da diretoria e do treinador?
melhor seguir o caminho e tal. Porque Muito provavelmente, né? jogador como jogador, o Davis poderia estar no elenco do Palmeiras tranquilamente. Seria uma boa opção. Dependendo da característica lá? de jogo. Já estava ali e tal. Então, Aliás, acho que ontem no Fortaleza, os 2 heróis de títulos recentes do Palmeiras da Libertadores. esse Breno Lopes e Daverson. Eu, assim, a minha opinião é que esse comportamento dele, que para muita gente, né, eu mesmo já ri muito disso, já falei, pô, o Davis, e eu continuo achando ele gente boa, ele veio aqui, deu entrevista pra gente no resenha, maravilhoso, é uma resenha sensacional, é muito legal. E ele é boa pessoa, bom coração. É, bom coração, tudo, mas assim, prejudica ele, porque assim, já passou um pouco do ponto, já passou. E aí o que acontece? Numa hora de uma renovação, ou de um treinador pensar nele para o elenco, ou para ele ser aquele titular, manter uma regularidade, não sei se o próprio torcedor vai confiar, vai acreditar, se os companheiros. Então, é bom ele rever isso, tentar um equilíbrio, não tem que perder a alegria dele, a felicidade de jogar, essa coisa de mexer com o adversário, isso é bom. Sim. Agora, não passando esse ponto, né? O escracho ali o tempo todo. Aí fica muito cômico, né? Sabe? O futebol é uma coisa muito séria. E perde credibilidade, né? Perde muita credibilidade. Vai que num lance dentro da área, se aquele lance do Palmeiras com o Daverson, eu não sei se o que aconteceria. Foi o Sousa. Pênalti ontem pro Palmeiras. Entendeu? Muito provavelmente o juiz não daria o pênalti. Não, por conta do histórico, do passado, né? Então, eu acho que ele é bom jogador, é boa gente, né? Mas ele precisa esquecer um pouco o personagem e começar agora já está na parte final da carreira dele, a focar mais no futebol. Ele é bom jogador, eu gosto do Davis, ele faz gol, cara. Sim. É difícil achar centroavante canhoto, centroavante sabe cabecear. E ele tem esse lance aí, se é um outro atleta, os companheiros comprariam o barulho dele, iam em cima do André Ramalho que deu a chegada. Então você vê que ninguém discute, ninguém já sabe se ele tá ali, mas fazendo todo mundo acha que ele tá fazendo graça, né? Ninguém mais leva muito a sério. Não. Até que enfim, mano, o Corinthians aí fazendo alguma coisa nos bastidores, o Fabinho Soldado, né, que viu o ofício, não tem como, mano, o cara xinga o Corinthians, tem um print dele falando, o Corinthians tem que se fuder, ele falou, o Timão tem que se fuder, né, tem que se ferrar, e o cara vai estar no VAR. Se não me engano, ele já chegou a apitar, fazer VAR do Corinthians, mesmo depois dessa polêmica aí, não conseguiram, mas agora num jogo importante desse, contra o seu maior rival, o cara tá no VAR, mano, é inacreditável, né? O cara, o anticorintiano no VAR. Nem sei se ele é palmeirense, se ele é flamenguista, o que ele é, mas sei que anticorintiano ele é. Pra falar isso em rede social e achar, pra quem não sabe, ele tem um canal numa outra plataforma de streaming, não posso falar o nome aqui, que ele fazia, não sei se ele faz live, ainda não acompanho, se ele faz live lá, direto ele dá essas cutucadas no Corinthians, essa aí foi a mais contundente, né, xingando o Corinthians, a instituição Corinthians, e o cara ia estar no VAR lá tranquilamente, se ele fizesse uma cagada intencionalmente, ia ficar por isso mesmo, né, então, até que enfim o Corinthians conseguiu alguma coisa nos batidores aí, pra tirar um pouco de vantagem dos caras lá do Palmeiras, que eles são sujos, contra a arbitragem, eles são sujos, antes do jogo, eles já começam a se mexer nos bastidores, a Leila, o Abel, e durante o jogo a gente sabe como que funciona o Abel, a comissão técnica dele ali, né, é muita pressão em cima do árbitro, qualquer coisa os caras xingam, e os caras têm passe livre pra xingar qualquer árbitro o tempo todo, e não dá nada, então vamos ver como vai ser quarta-feira, o bicho vai pegar. Então aí, só que o Daronco fica aí, o Daronco vai pitar, acho que eles não vão remover, já seria até demais os caras tirarem o Daronco, aí ia ser choro do outro lado pra cá, então é isso, deixa o seu like, inscreve no canal, comenta o que você achou da remoção do árbitro do VAR, o anticorintiano Caio Max, hein, então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!